Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Vamos hoje, como sempre, falar sobre Jesus, mas hoje, mais profundo sobre Jesus. Vamos mergulhar um pouco mais profundamente em quem Ele é. E tema de hoje, né, é uma minissérie, irmãos, de duas pregações, baseada na Reforma Protestante. E hoje, especificamente, vamos falar sobre Solus Christus, um lema da Reforma Protestante. Mais especificamente, vamos falar sobre a supremacia de Cristo. E para isso vamos mergulhar no texto de Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20. E esse texto é justamente essa música que a gente cantou. Essa música, então, ela é completamente pautada nesse texto que nós vamos ver hoje. Esse é um texto, irmãos, que aí há dúvidas entre os teólogos, eles não sabem se foi uma obra literária, é fato, esse pequeno trecho em Colossenses, mas não sabe se foi de autoria de Paulo, ou se já era um hino cantado pela igreja primitiva. O fato é que é uma obra literária, e uma obra, diga-se de passagem, maravilhosa. Interessante que é uma música até complexa em sua letra, e dificilmente músicas complexas, elas caem no gosto do povo da igreja, e pela graça de Deus aqui caiu, e eu diria que esse é praticamente o hino da Viva. Mas vamos ao texto, sem demoras, Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 20. Você pode acompanhar pela tela ou mesmo por sua Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pois bem, esse é o texto, e vamos mergulhar nele, verso a verso. Mas antes de mergulharmos nele, eu te pergunto, quem é Jesus? O que as pessoas dizem, ou melhor, quem as pessoas dizem a respeito de Jesus? Quem é Jesus para o mundo lá fora? Muitos vão dizer que Jesus foi um homem importante que passou pela terra, um homem que ensinou muitas coisas, um homem que liderou uma série de pessoas, um exemplo a ser seguido. Outros vão dizer que Jesus foi um espírito evoluído que passou pela terra, uma pessoa muito evoluída, de várias encarnações subsequentes, que tornou aquele espírito muito evoluído, e aí ele veio para a terra. Outros ainda vão dizer que Jesus é um mito, uma história da carochinha, uma fábula. Outros vão dizer que Jesus é o Deus Filho. Agora, como você vê Jesus? Na sua opinião, quem é Jesus? E a gente vê, irmãos, olhando para o que as pessoas costumam dizer, para o que as igrejas costumam ensinar, quem é, ou melhor, como elas veem Jesus, e vemos falhas graves. Vemos, por exemplo, igrejas que focam em uma face de Jesus, a face do curandeiro, aquele em quem você pode obter a cura, basta determinar e decretar em nome de Jesus. Outros vão fazer de Jesus uma celebridade, alguém que é um popstar, e faz dos seus líderes e pastores outros popstar. Outros ainda vão fazer de Jesus um coach, um líder motivacional que diz que você pode, você faz e acontece. Outros ainda vão achar que ele é um gênio da lâmpada, que está ali para resolver os seus problemas, sejam eles quais forem. Enfim, por causa de uma cristologia falha, e essa palavra cristologia significa o estudo de Cristo. Por causa de uma cristologia falha, as igrejas hoje têm vivido uma expressão prática muito falha, eu diria, mas porque falham no que diz respeito a saber quem é Jesus, falham no que diz respeito a explicar a respeito de Jesus. Por quê? Porque elas colocam Jesus mais alguma coisa. Sempre não, às vezes nem sequer fala-se sobre Jesus, mas normalmente é Jesus mais alguma coisa. Eis que então surge lá em 1517 Martim Lutero, uma figura muito importante no que é chamado de Reforma Protestante. Em 1517,
uma figura, mas diversas outras figuras na Europa encabeçaram esse movimento. Se você não assistiu o filme Martim Lutero, deve estar no Netflix, recomendo muito que assista, e você vai ter uma boa perspectiva histórica do que aconteceu. Mas, muito brevemente, a Igreja Católica, não havia igreja evangélica na época, a Igreja Católica tomava alguns rumos, e um deles era incluir algo além de Jesus, e tomando esse rumo, levantam-se homens dizendo: ei, não, e Jesus? Somente Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. E o problema é que, por mais que Lutero tenha levantado essa bandeira, outros reformadores também levantaram, mas essa bandeira foi esquecida. Muitos não pregam somente Cristo, pegam Cristo mais um monte de coisas. E a reforma, ela é resumida em 5 lemas. Esses 5 lemas foram resumidos séculos depois, mas temos os 5 solas: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola Scriptura, somente a Escritura; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Então, esses 5 lemas, destes vamos falar sobre 2 ao longo dessa série. Hoje vamos falar sobre solus Christus, e na semana que vem vamos falar sobre sola Scriptura. Isso. Pois bem, o que as igrejas têm acrescentado? Então, tem se acrescentado muitas coisas a Cristo. Jesus, mais, por exemplo, regras. Dizem: olha, você vai para Cristo, mas tem regras a cumprir. Você, tudo bem, é Jesus que salva, mas se você não cumprir essas regras, você não será salvo. Além de regras, autoajuda. Vão dizer o quê? Olha, é Jesus, tudo bem, mas temos uma mensagem que pode te estimular a você viver melhor. Palavras que vão te alimentar o ego e vão te fazer se sentir melhor. Ou mesmo, quem sabe, Jesus mais coach. Palavras do tipo: você pode, você acontece, você é bom, você pode ser milionário, e tantas outras coisas que tendem a estimular o interior do homem, como supostamente houvesse algo bom dentro dele, mas não. Ou mesmo Jesus mais o ego, do tipo palavras que tentam afagar o ego das pessoas, palavras que tentam alimentar um egoísmo, por assim dizer, e até fazer um carinho no ego das pessoas, ou mesmo Jesus e palavras do tipo: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Será que o certo de Deus é o certo que nós queremos? Será que estar preso em uma masmorra sozinho é se dar bem na vida? Para os coaches e etc, certamente não. Mas e para Paulo, preso em uma masmorra, pobre, sozinho, passando frio? Será que Deus não estava com ele? Será que faltou fé? Enfim. E a ideia de Jesus mais as celebridades, pastores celebridade, cantores celebridade, e o foco em volta das pessoas. A proposta que nós temos a oferecer, aliás, domingo após domingo, é a ideia de somente Cristo. O que nós fazemos é um resgate do que os reformadores falaram. Então, o que a Viva prega não é novidade. O que a Viva prega é justamente contrapor a novidade, é justamente restaurar o que se perdeu ao longo dos séculos. Pregamos Cristo, somente Cristo, e Ele morto, mas ressurreto. Pois bem, essa é a carta de Paulo à igreja de Colossos. A igreja de Colossos está ali na Ásia Menor. Vê que Jerusalém está aqui embaixo. Não foi Paulo quem plantou a igreja de Colossos. Foi um cara chamado Epáfras. Nesse momento, Paulo estava preso em Roma. Lá, se você vê por aqui ou por aqui, lá em Roma, Paulo estava em sua primeira prisão domiciliar. Eis que então o cara que plantou, que fundou a igreja em Colossos, um cara chamado Epáfras, ele, por conta de falsos mestres estarem entrando na igreja de Colossos, ele resolve pegar um barco e ir até Roma para conversar com Paulo. Paulo, we have a problem.
Estamos com um problema lá na igreja que eu plantei em Colossos. Falsos mestres entraram e o problema é sério, é problema doutrinário, e eu vou te explicar do que se trata esse problema. E a carta então, Paulo então escreve uma carta para instruir a igreja de Colossos nesses problemas que eles estavam passando. A chamada heresia de Colossos, o chamado gnosticismo. O gnosticismo foi uma ideia que permeou os primeiros séculos, que era uma mistura de cristianismo, de judaísmo e do dualismo platônico. Platão, um filósofo grego que tinha vindo séculos antes, as suas ideias ainda permeavam a ideia dualista de certo e errado, luz e trevas, do que é santo e profano. E perceba que uma ideia platônica influencia ainda as igrejas hoje em dia, quando dizem música de Deus, música do mundo. Isso aqui é comida que pode, isso aqui é comida que não pode, isso é bebida que pode, bebida que não pode, e assim por diante. Essa ideia de certo e errado, no que diz respeito a luz e trevas, uma batalha entre Deus e demônios, entre Deus e Satanás, etc. Essa ideia dualista ainda permeia as igrejas, enfim, mas permeava de uma forma muito forte a igreja de Colossos. E do que se tratava então o gnosticismo? Para eles, Deus não havia criado o cosmos, a criação toda, porque para eles o espírito é algo bom e a matéria é algo ruim. Portanto, seria impossível Deus, sendo bom, criar algo, matéria, que para eles era algo ruim. Então, eles achavam que havia uma entidade chamada Demiurgo. Demiurgo, então, é essa entidade que criou a terra, que criou os céus e terra. E como Demiurgo, então, é uma entidade não muito boa, há uma hierarquia de entidades num chamado espaço denominado como pleroma, que era um espaço entre a criação e Deus, um espaço habitado por seres celestiais conhecidos como Aeon. São entidades espirituais, anjos, que intermediam o homem e Deus. Isso era o gnosticismo, e isso estava sendo ensinado dentro de uma igreja. Paulo então escreve uma carta, olha, cuidado, essa é uma heresia grave, e isso, pasme, irmãos, ainda traz influência para os nossos dias. Nada é novo debaixo do sol. A ideia de espírito e matéria, o que é espiritual é bom, o que é matéria é ruim, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas ainda permeia o nosso dia a dia. E isso faz, irmãos, ou melhor, isso fez lá naquela época, e deles entenderem que a salvação se dava por conhecimento dessa ideia, que só seriam salvos aqueles que conhecessem essa teoria. Eles diziam também, por exemplo, que Jesus não era Deus, porque Jesus era uma criação de Deus. Eles diziam que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque se a carne é algo mau, Jesus, que é bom, não poderia ter vindo em carne. Eles diziam também a ideia de adorar entidades. Eles precisavam meio que idolatrar essas entidades, satisfazer essas entidades, porque elas eram os intermediários entre o homem e Deus. Então eles prestavam culto a elas, e vinham ideias de bem versus mal, de luz versus trevas, incluindo a ideia, por exemplo, de que o sexo é sujo, de que o sexo é algo mau, é algo ruim. Essa ideia, que ainda permeia alguns lugares, é uma ideia influenciada pelos gnósticos. Mas enfim, indo ao texto, hoje vamos falar sobre a supremacia de Cristo na criação e na redenção. É o que essa música nos ensina, é o que esse texto maravilhoso que cantamos, hoje vamos aprender a respeito dele. Cristo é supremo na criação e Cristo é supremo na redenção. O primeiro ponto, vamos falar sobre a criação. Olha só, se falamos que os gnósticos diziam que havia essas entidades intermediárias, intermediando a criação e Deus, Paulo vai entrar com uma carta dura dizendo: ei, vocês estão ficando loucos? Não tem nada disso. Jesus é rei, Jesus é o Criador, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, logo nos remete à ideia de que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas, diferente de Jesus, nós fomos criados com algumas características de Deus. Jesus
foi criado com todas as características de Deus. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, confrontando essa heresia, ele diz que Jesus não é uma entidade inferior, como os gnósticos pensavam. Olha o que o autor de Hebreus nos diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo aqui é Jesus, e Jesus então não só estava com Deus, mas Jesus era Deus. Era, não no que diz respeito a agora não é mais, mas lá no princípio era o próprio Deus Filho, junto com Deus Pai e junto com Deus Espírito. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que o texto aqui nos diz é que Jesus é Deus, Ele é a imagem do Deus que é invisível. Olha o que esse autor Hendrickson disse: é no Filho que o Deus invisível se tornou visível, a fim de que o homem contemple aquele que é invisível. Deus é invisível, Deus Pai, e Jesus veio à terra para tornar o Deus Pai visível por meio do Filho. É claro, é um mistério isso, é um mistério da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e o nosso intelecto não consegue compreender, a não ser pela fé aceitar. Ele é o primogênito de toda a criação. Bom, primogênito, alguns de forma equivocada vão dizer então que ele é o primeiro a ser criado. Primogênito, primeiro gerado, primeiro criado. É um equívoco. Se alguém bater na sua porta com um panfletinho dizendo que Jesus não é Deus, que Ele é uma criação de Deus, você deve evangelizar essa pessoa, porque ela está enganada, ela está completamente perdida. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, e Ele é o primogênito, não no sentido de primeiro a ser criado. É um equívoco interpretativo pensar isso. Primogenitura, muitos já sabem disso, mas diz respeito a herança. Na época do Antigo Testamento, sobretudo, o filho mais velho, o primogênito, ele era o herdeiro, não porque ele era sortudo, mas porque ele, quando o pai morresse, ele assumiria todos os negócios da família, ele cuidaria da família. Então, quando Paulo aqui diz que Jesus era o primogênito, significa que ele é o herdeiro da criação. E aqui o autor de Hebreus nos diz: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, se Jesus é o herdeiro, para que precisamos de intermediários? Se Jesus é o herdeiro dos céus e da terra, e nós temos livre acesso a Ele, e essas entidades não existem, para que precisaríamos de intermediários? Não precisamos. Segue o texto, verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que interessante. O primeiro ponto diz que, pois nele foram criadas todas as coisas. Maurício sabe muito bem sobre a pedra fundamental de uma construção, né? Uma pedra fundamental, ela dá a direção para as paredes. A partir daquela pedra vai nortear esta parede e não vai sair dali. Jesus é a pedra fundamental, pois nele foram criadas todas as coisas. No que diz respeito a ele, será referência. Toda a criação foi estabelecida a partir dele. Ele é o norte e o sul. Ele é por meio do qual a criação foi estabelecida. Não só nele, mas tudo foi criado por meio dele. Jesus é o Criador dos céus e da terra. E não só isso, tudo foi criado para ele. Todo o cosmos foi criado para benefício de Jesus. Então, todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Por isso, irmãos, que nesta igreja só pregamos sobre ele, não pregamos sobre homens,
Não pregamos sobre experiências humanas, não pregamos sobre ego, não pregamos sobre prosperidade financeira, embora ela possa acontecer, é verdade. Pregamos sobre Cristo, pregamos a Bíblia, porque toda a Bíblia aponta para Ele, porque toda a criação foi criada nele, por meio dele e para Ele. Como que nós não vamos focar nele? E aí ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Olha que interessante, aqui é um cruzamento de ideias, em que as coisas do céu dizem respeito às coisas invisíveis, e as coisas sobre a terra dizem respeito às coisas visíveis. Só mostrei aqui para você enxergar como é que a Bíblia nos expõe essas coisas. Vamos ao próximo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Alguns vão dizer, aqui é uma hierarquia de anjos, aqui é uma hierarquia de demônios. Sendo isso ou não, o fato é que Paulo está dizendo: ei, sabe esse pleroma? Nada disso aí importa, porque o que importa é que Cristo, Ele criou todas as coisas subsistem nele, estão em função dele, estão no controle dele. Olha o que Hendrickson vai dizer: esses seres angélicos dos quais os falsos mestres tanto se ocupam, chamem-nos do que quiserem, são meras criaturas, e tendo sido criados por intermédio e para Cristo, estão sujeitas a Ele. Então, anjos existem, mas todos os anjos estão a serviço de Deus. Anjos maus também existem, até estes são ferramentas de Deus. Verso 17, seguimos no texto: Ele é antes de todas as coisas, ou seja, nunca houve um tempo em que não houvesse Jesus. Jesus é eterno, não só no que diz respeito à eternidade futura, mas também à eternidade passada. Ele é antes de todas as coisas. Nunca houve um tempo cronológico que não houvesse Jesus. Nele tudo subsiste. Aqui é até um pouco difícil de entender, é uma primeira leitura, mas a partir desse pequeno trecho entendemos que todas as coisas existem por causa dele, portanto subsistem. A ideia aqui é que toda a criação de Deus só existe e se mantém e se sustenta por causa dele. Olha o que um físico inglês, físico e médico do século XIX, chamado De Young, disse: há evidências de uma ordem inteligente do universo, a qual o homem e a natureza são subservientes. Se você nunca ouviu falar sobre a teoria do design inteligente, eu convido a você pesquisar. Há muitos estudiosos, mestres, doutores e pós-doutores, que abriram mão da teoria da evolução, abriram mão no que diz respeito declinaram dela e creem numa outra teoria chamada teoria do design inteligente, que diz que certamente existe uma mente inteligente por trás da criação de todas as coisas. E não estamos falando necessariamente de cristãos, estamos falando de cientistas que negaram a teoria da evolução e creem na teoria do design inteligente. Você pode pesquisar e se inteirar mais disso. Mas enfim, a ideia de que tudo nele subsiste nos faz parar um pouco para enxergar o cosmos. E eu quero te convidar a uma viagem do microcosmos para o macrocosmos. Isso aqui é um DNA, a dupla hélice helicoidal. Isso aqui está dentro das nossas células. Essa estrutura microscópica que nos traz as características de cor de olhos, cor de cabelo e uma série de outras características. Se juntar essa pequena estrutura de todas as células do seu corpo e colocar uma na sequência da outra, irmãos, eu não quero aqui chutar números, mas certamente percorrerá centenas de quilômetros, e tudo isso está dentro de você, o DNA. E um pouquinho mais macroscópico, se você olhar a complexidade do sistema nervoso, irmão, se você olhar para o seu cérebro, para o tronco cerebral, para a sua medula espinhal, para os nervos que levam informações do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo, e se você olhar para o sistema circulatório, bombeando sangue do coração para todo o corpo, trazendo sangue do corpo para o coração, irmãos, a complexidade do corpo é algo absurdo, é algo genial. Nenhuma máquina está nem perto da perfeição que é
O corpo humano, e se do micro vamos para o macro, agora olhando na perspectiva astronômica, se você olhar para a complexidade entre a Terra e a órbita da Lua em torno da Terra, sabia que se a Lua alterar esta órbita em poucas distâncias, você sabe que a Lua interfere nas marés, por exemplo, interfere por meio da força gravitacional, e se essa órbita for alterada em poucas distâncias, é suficiente para os mares invadirem a terra, invadirem a costa. Ou seja, Deus controla milimetricamente até a órbita da Lua sobre a Terra. E mais, o que dizer da órbita da Terra sobre o Sol? Se a Terra se aproxima mais do Sol, morremos queimados. Se a Terra se afasta um pouquinho do Sol, morremos congelados. Até a órbita dos planetas é controlada pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas podemos ir mais. E o que dizer das estrelas? Não, o que dizer das galáxias? Cada um desses pontos é uma galáxia. Cientistas estimam que há cerca de bilhões de galáxias, e cada galáxia cerca de bilhões de estrelas. Irmãos, a complexidade do universo é algo absurdo, e Jesus controla cada centímetro quadrado desse universo, tamanho seu poder, e nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Bilhões de galáxias controladas pela palma da mão do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu preocupado, se eu vou ter dinheiro no mês que vem. E o que o salmista nos diz? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Quer conhecer Deus? Olha para o universo, pega um telescópio, ou vá para o jardim de sua casa, e veja a complexidade das plantas, das formigas, das minhocas. Enfim, se vimos a supremacia de Cristo na criação, agora vamos ver a supremacia de Cristo na redenção. O que é redenção? Redenção é uma restauração. Redenção é alguém ter feito algo para redimir, para restabelecer, para restaurar. E Jesus é o supremo na redenção. O que aconteceu? Estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos separados de Deus, e Ele nos redimiu, Ele restaurou todas as coisas. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Aqui vemos então Paulo trazendo uma metáfora para explicar que é Jesus, para que a gente pudesse entender melhor. Em cartas anteriores ele já tinha falado que a igreja se compara a um corpo. Agora ele diz que deste corpo o cabeça é Jesus. Agora pense no corpo humano. O que levou Paulo a fazer essa metáfora? Dentro do nosso crânio há um pequeno órgão chamado hipófise, uma glândula que libera hormônios, e esses hormônios dão, por exemplo, o crescimento do corpo. Crianças com alteração na hipófise podem não ter um crescimento adequado, ou mesmo ter crescimento além do normal. Então vemos que uma das primeiras funções do cabeça é dar o crescimento para o corpo. Uma das funções de Jesus, então, ele sendo o cabeça, é que ele dá o crescimento para a sua igreja. Uma igreja que cresce de forma natural, ou mesmo eu diria sobrenatural, é uma igreja que segue crescendo por causa de Cristo. Agora é muito fácil nós mascararmos um crescimento e fazermos um crescimento artificial, e há uma série de estratégias que possibilitam um crescimento artificial, mas esse crescimento muito acelerado, em geral artificial, a não ser que seja um avivamento, mas em geral um crescimento artificial, não é um crescimento dado por Cristo. Nós prezamos por Ele promover esse crescimento. Então, se Ele é o cabeça da Viva, é Ele quem dá o crescimento, mas também é Ele quem dá a direção. Na cabeça temos olhos, ouvidos, e por meio dos olhos e ouvidos nos posicionamos no espaço. Há órgãos dentro do ouvido interno que nos possibilitam entender, por exemplo, a nossa posição do corpo no espaço. Enfim, o nosso cérebro, ele nos direciona e nos dá o crescimento. Assim é com Jesus. Então Ele é o cabeça de sua igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele foi, esse texto aqui nos diz, esse trecho nos diz, que Ele foi o primeiro a ressuscitar. Bruno, mas Lázaro ressuscitou antes de Jesus.
Não, mas Lázaro ressuscitou, porém morreu depois. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e hoje ele tem um corpo glorioso, o primeiro a ter esse corpo glorioso. E se ele ressuscitou, ele significa que ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, significa que há esperança para nós, e num dia nós com ele também ressuscitaremos, porque ele venceu a morte. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Pois bem, irmãos, ele tem a primazia de todas as coisas. Isso significa que tudo que a igreja faz deve ser voltado para ele. E é muito tentador nós desviarmos a atenção. É muito tentador homens buscarem a primazia das coisas. É muito tentador homens quererem os holofotes para si. É muito perigoso pastores, líderes, cantores, músicos buscarem a atenção para si. E o pior é que junta a fome com a vontade de comer. Porque se homens querem ser idolatrados, outros homens querem alguém para idolatrar. Haja vista as celebridades. Milhões de pessoas seguindo Neymar, milhões de pessoas seguindo Lula, milhões de pessoas seguindo Bolsonaro, idolatrando essas pessoas. Tudo bem, você pode seguir nas mídias sociais, não é problema nenhum, mas o fato é que pessoas gostam de seguir pessoas, e pessoas gostam que outras as sigam. Então é tentador a gente viver isso na igreja, é tentador uma igreja seguir um líder, é tentador o líder querer ser seguido por multidões, e nós bateremos sempre nessa tecla. Esta igreja não pode jamais ser focada em líderes, nem em mim, nem no Diego, nem em ninguém. Essa igreja não pode focar em homens. As pessoas dessa igreja têm que focar em Cristo, somente nele. Nós estamos aqui cantando e pregando, dizendo: olha, Ele, olha, é para Ele. Não sigamos homens, não venhamos aplaudir homens. Aplaudir depois da música não é problema nenhum, não é isso que eu estou falando, mas aplaudir no que diz respeito a idolatrar. Ai, porque o meu pastor é isso. Ah, porque não, o teu pastor é falho, como qualquer pessoa. Diga que o meu Senhor é isso, o meu Senhor é aquilo, é sobre Ele que estamos vivendo, é para Ele que estamos nos movendo, e tudo isso aqui acontece por causa dEle. Portanto, a Viva vai insistir em não cair na armadilha de idolatrar pessoas, líderes, popstar. Jamais. E você tem liberdade para nos chamar a atenção se em algum momento cairmos, descambarmos para esse lado. Jesus tem a primazia de todas as coisas. E continua o texto: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Aqui a ideia é que a palavra plenitude é a palavra pleroma. Lembra aquele espaço que eu falei entre a criação e Deus, o pleroma, onde tem as entidades? Paulo diz, que entidade, coisa nenhuma. É Jesus, que nele há toda a plenitude de Deus, nele reside toda a plenitude. Então esqueça esses seres intermediários. E o último verso nos diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que ele está dizendo aqui? Lembra que eu disse que ele é supremo na criação, ele é supremo na redenção. O que aconteceu? Deus criou todas as coisas, e o pecado entrou por meio de uma pessoa chamada Adão. O pecado entrou e contaminou toda a criação. Essa contaminação levou a um afastamento de Deus e da criação. Então, todos que nascemos, herdamos o pecado de Adão, portanto estamos separados de Deus. Todos nós nascemos em pecado, todos nós naturalmente estamos separados de Deus. Quando nascemos, então, Deus está de um lado de um abismo intransponível e nós estamos do outro. Todos somos pecadores. Não, Bruno, eu não sou pecador. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu pago imposto, eu vou no culto, eu dou o dízimo e cesta básica, eu não sou mau. E como eu tenho dito, e os seus pensamentos? E os seus desejos?
experimente dar vazão para os pensamentos de 7 dias atrás. Junte todos os seus pensamentos dos últimos 7 dias e coloque eles em prática. Junte os seus desejos que você sentiu ao longo desses 7 dias e coloque todos em prática. Esses somos nós. A gente até se remexe na cadeira, né? Esses somos nós. E não adianta fugir. Não adianta fugir da realidade. Somos estes pecadores. Agora, pecadores afastados de Deus por um abismo. Aí o que acontece? O indivíduo tenta pular esse abismo por meio de boas obras. Ele tenta pular esse abismo por meio do dízimo, tenta pular o abismo por meio de entregar uma cesta básica, de uma oração poderosa, e tenta pular esse abismo. Mas posso dizer para vocês que toda tentativa de pular esse abismo por conta própria é uma tentativa frustrada. Você vai cair no abismo. Agora, Jesus é supremo sobre a redenção. O que isso significa? Significa que Ele é a ponte que transpassa esse abismo agora, por causa da sua morte na cruz, porque o sangue dele foi derramado, o preço do meu pecado e do seu foi pago. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça, podemos ultrapassar esse abismo pela ponte que é Jesus, e essa é a única ponte, nada pode ser acrescentado a essa ponte, somente Ele nos permite ter acesso ao Pai. Ele nos redimiu, Ele nos trouxe a paz, porque havia a inimizade entre nós e Deus. Esse abismo significa que sobre nós estava a ira de Deus, significa que nós éramos inimigos de Deus, mas apesar de muito pecadores, somos muito amados, a ponto de Deus enviar o próprio Filho para morrer em nosso favor e resolver de uma vez por todas o nosso problema. Ele nos reconciliou com o Pai, agora temos paz com Deus, como Paulo diz aos Romanos, e também diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Jesus levou sobre si a condenação que era nossa. Jesus levou na cruz a culpa pelos nossos pecados. Por isso, Ele é o supremo na redenção. Por isso nós não devemos e não podemos acrescentar nada, somente Cristo, morto, mas ressurreto. Então, fomos reconciliados com Ele. E aí, vemos então que Cristo é supremo na criação e na redenção. E para finalizar, dizemos que na criação, mais um, Jesus então é supremo na criação. O que isso significa? Que Ele é o Deus Filho. Ele não é uma criação de Deus, Ele é o próprio Deus Filho, ou Filho de Deus, que se encarnou, mas hoje vivo está. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não é uma criação, Ele é o próprio Criador. Ele é herdeiro, lembra o primogênito? Ele herdou toda a criação. Se Ele herdou, Ele é dono. Se Ele é dono, Ele faz o que Ele quer com a sua criação, e nada sai do seu controle. Ele é eterno, nunca houve um tempo em que não houvesse Jesus. Ele é antes de tudo, e Ele é sustentador. O autor de Hebreus diz que Ele sustenta a sua criação com a palavra do seu poder, nada foge ao seu controle. Então, se Jesus é tudo isso, por que vamos ter ansiedade? Por que temos medo do dia de amanhã? Se Ele é tudo isso, descansemos nele. Se Ele é tudo isso, por que ter medo das finanças? Se vou ter dinheiro para isso, para comer, vocês acham que Jesus vai deixar a gente passar necessidade? Talvez você não tenha uma Ferrari, mas se você tiver um Fiat 147, ele vai te levar para os mesmos lugares, talvez. Mas daí você vai de ônibus ou bicicleta. Por que ter medo excessivo com relação a problemas de saúde? Descanse, Jesus está no controle. Ele não perdeu o controle do Covid. Imagina, Jesus lá do céu, Covid se espalhou. Máscara, usem máscara. Distanciamento, Jesus não está assim. Ele está sob controle do Covid, inclusive. Bruno, como pode isso? Não sei, só sei que é assim. Jesus está no controle. Medo do quê? Se Jesus está no controle supremo de toda a sua criação, por que teremos medo? Descansemos nele. E se Ele é supremo na criação, Ele é supremo na redenção.
Então, significa que Ele é o cabeça da igreja, significa que Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi o primeiro a ressuscitar, significa que nele há a plenitude de Deus, que tudo o que acontece é para o louvor dEle, e Ele é o reconciliador, Ele é aquele que nos restaurou com o Pai. Então, se Jesus é tudo isso, por que vamos temer no que diz respeito ao caminhar da igreja? Vamos descansar nele, vamos procurar estratégias artificiais de crescimento de igreja, evento disso, evento daquilo, show gospel, etc. Não, nós vamos pregar a palavra e vamos falar de Jesus, porque é Ele que vai dar o crescimento. Não queremos um crescimento artificial, queremos um crescimento dado por Deus. Teremos medo da morte? Não, porque Ele venceu a morte, e no tempo oportuno com Ele ressuscitaremos. Teremos ídolos, pastores, stars, cantores, gospel? Não, teremos Cristo como o único Senhor de nossas vidas. Holofotes? Nós somos os holofotes de Cristo, e apontemos para Ele, mas isso não traz satisfação para a nossa carne, é verdade. Isso mortifica a nossa carne, mas seguiremos mortificando, porque importa que Ele e somente Ele seja adorado. Vamos nos mover em boas obras para sermos merecedores do céu? Não, Ele fez, nos movemos em boas obras como uma resposta de gratidão. Enfim, finalizo com 3 últimos pontos. Diante disso, o que faremos? Fale, ouça e experimente. Se Jesus é supremo sobre sua criação, supremo sobre a redenção, e você não tem relacionamento com Ele, você está perdendo o relacionamento com o Senhor do universo. Se você se vangloria porque conhece o dono do restaurante, você chega lá e cumprimenta o dono do restaurante, saiba que você pode se vangloriar, entre aspas, nele, que é o Criador dos céus e da terra. Nele você tem livre acesso, então fale com Ele, ouça Ele e experimente Ele. Fale com Ele como? Ore. A nossa oração é quando nós falamos a Ele. Agora, quero ouvir a Deus? Bruno, eu não ouço Deus. Leia a Bíblia, é na Bíblia que nós ouvimos a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Se você quer ouvir em voz audível, leia em voz alta, ou coloque o Cid Moreira para narrar a Bíblia. E você quer experimentar Jesus? Viva a comunhão. Você fala com Deus quando ora, você ouve a Deus quando lê a Bíblia, e você experimenta Jesus quando vive em comunidade, quando você está nos pequenos grupos, quando você faz churrasco com as pessoas e está junto com os irmãos, porque igreja não é domingo, igreja somos nós, e nós vivemos juntos. Quem aqui participa de pequeno grupo? Levanta a mão. Excelente! Mas podemos ter mais pessoas em pequenos grupos. Nos pequenos grupos vivenciamos a comunidade. Não perca, a partir de novembro vamos retomar as atividades. Esteja em um pequeno grupo. Se você não está, procure a mim no final, ou ao Diego, que no final aqui vai dar recados, e você deve estar em um pequeno grupo. Enfim, ore, leia a palavra e experimente Jesus na comunhão com a comunidade. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar? Pode baixar sua cabeça.